Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente a vocês que têm nos acompanhado. Hoje estamos no nosso 10º programa, entrando aí no 3º mês de exibição. Muitíssimo obrigado a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que nós estamos estudando esse livro aí, ó, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, uma edição da Mundo Maior Editora, um livro publicado em 2009. Estamos utilizando a segunda edição deste livro, que foi lançado em junho de 2010. Infelizmente esse livro não tem mais para comprar, né? Seja o livro novo, né? Para comprar o livro usado, confesso que eu não consegui. Eu tenho ele aqui, uma edição do livro, mas eu não consegui comprar. Eu até queria ter uma outra edição, né, para deixar na biblioteca do nosso centro, por exemplo, né? Mas é difícil, não consegui encontrar nem em sebos. Então, por isso que a gente está estudando esse livro, um livro muito didático, muito simples, né? De perguntas muito objetivas, né, sobre as questões relacionadas aos animais. Então, vamos estudar juntos aqui o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti. Então, como eu falei, hoje é o nosso 10º programa, então, consequentemente, é a 10ª questão do livro. Vamos lá, então, a pergunta que fizeram para o Marcel Benedetti. Os animais sonham? Sonham com o passado ou com o presente? Olha só, pergunta interessante. Então vamos à resposta do Marcel. Os animais, de modo geral, são seres dotados de espírito, isto é, são seres espirituais, encarnados em corpos de animais, assim como nós o somos em corpos de animais humanos. Sendo espíritos encarnados, eles, os animais, estão ligados ao corpo físico durante a vigília, mas durante o sono, seu espírito se desprende, libertando-se da prisão do corpo. Estando livre, o espírito não tem uma liberdade como a de um espírito humano, que pode ir e vir à vontade na espiritualidade, porém sua liberdade é assistida por espíritos de seres humanos, chamados espíritos zoófilos, isto é, que se dedicam aos cuidados deles. Estando desdobrados, podem se locomover naquela dimensão em companhia desses espíritos protetores. Algumas dessas experiências na espiritualidade se refletem em seu comportamento quando dormem, pois se contraem e se contorcem como se estivessem sonhando. Outras vezes, podem não se deslocar dentro desta dimensão e ficarem próximos ao corpo físico, mas as lembranças de acontecimentos que ocorreram na dimensão física podem reverberar em suas mentes e também causar impressões no corpo físico, que também se contorcerá e se contrairá como se estivesse sonhando. Portanto, os animais sonham sim. Quanto a sonharem com o passado ou com o presente, podemos dizer que somente sonham com o passado. Não é permitido terem contato com o futuro, exceto se for para defender sua integridade física, pois, como sabemos, os animais têm contato fácil com o futuro quando captam cenas dele. Quem não se lembra do episódio dos tsunamis da Ásia em que não morreram animais, pois eles pressentiram o acontecimento? Até citei esse caso no programa anterior. Karl Schutel, no livro A Gênese da Alma, cita uma gata que previu o bombardeio da casa onde morava e escondeu-se em um abrigo antibombas, com sua dona, que se salvou graças a ela. Então vejam, quantos conhecimentos aqui, né? Quantas informações o Marcel deixou aqui pra gente numa questão, né, relativamente simples, né? Uma pergunta simples, mas que tem aí várias questões aí pra gente abordar, pra gente comentar. Bom, a gente sabe, né, que o nosso espírito, ele deixa, né, o nosso corpo físico quando nós dormimos, e os animais também possuem espírito, também possuem alma, ao contrário do que alguns coleguinhas espíritas às vezes acham, querem pensar diferente. Não, animal não tem alma, não tem espírito, tem princípio inteligente. Tudo bem que seja princípio inteligente, mas o princípio inteligente nada mais é do que a alma ou o espírito na fase de animalidade. Então não vamos brigar com ninguém se a gente ouvir alguém dizer que animal não tem alma, não tem espírito, tem princípio inteligente. Ok, tem princípio inteligente que se desdobra sim, que sai do seu corpo físico quando o seu corpo físico adormece. A gente sabe que os animais, eles acabam ficando muito próximos dos seus corpos físicos, até muitas vezes para que eles possam proteger a sua casa, proteger o seu tutor. É muito comum, né, a gente fala, né, a gente brinca que às vezes o animal tem um sono leve, porque muitas vezes ele está próximo ali, qualquer movimento diferente, qualquer coisa
diferente que aconteça no ambiente, ele acaba entrando em estado de alerta, ele acaba acordando, né? Salvo assim casos em que o animal realmente está numa situação muito tranquila, né? Em que o lar está harmonioso, em que ele percebe que não há nenhum perigo ali próximo, né? Então ele acaba adormecendo profundamente e nesses casos, como citou o Marcel aqui, eles podem ser levados para outros ambientes, para outras dimensões, junto com esses amigos espirituais que os acompanham. Então é muito importante a gente deixar claro que os animais eles não ficam, né, vagando por aí como nós muitas vezes. Nós acabamos, durante o nosso desprendimento físico, a gente acaba se ligando com aquilo que é a nossa afinidade. Então se eu gosto, por exemplo, né, de um ambiente mais tranquilo, eu vou ser levado para um ambiente tranquilo durante o meu sono físico. Se eu gosto de um lugar mais agitado, um ambiente mais assim, né, digamos, diferente, eu vou ser levado para esse ambiente diferente porque é a minha opção, porque é a minha escolha. Os animais eles não têm essa escolha, eles vão onde esses espíritos amigos encaminharem eles, acompanhados deles. Às vezes a gente acaba, muitas vezes, sonhando com o nosso animalzinho e a gente acaba, às vezes, não vendo esse espírito amigo porque, por alguma razão, ele acabou não querendo se mostrar. Mas que a gente tenha sempre essa certeza, que os animais não estão abandonados, que os animais não estão aí vagando sem rumo, né? Quando eles desencarnam, a mesma coisa, é a mesma situação. Então, eles têm essa proteção, eles têm esse amparo desses amigos queridos que estão ali ajudando eles, que estão ali amparando eles nesse momento, né, durante o seu sono físico. Né? Eu falei aqui no programa anterior sobre a questão do tsunami na Ásia, e o Marcel citou aqui, né, dos animais terem escapado daquela situação, porque eles acabaram pressentindo, talvez no sono físico deles, eles acabaram vislumbrando aquela situação, ou por eles terem assim um contato mais próximo com a natureza, eles sentiram que alguma coisa diferente estava acontecendo. Então os animais têm essa capacidade sim. E o Marcel citou aqui o Carl Schutter, né, que nesse livro A Gênese da Alma, né, a gente fez até uma palestra online um tempo atrás com a nossa companheira Ivani Lima, em que ela cita bastante esse livro Gênese da Alma, que tem várias citações aí sobre os animais. Carl Schutter, né, que viveu no início do século XIX, aliás, no início do século XX, ele já trazia informações a respeito dos animais. Então é um livro bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler aí alguns capítulos, com certeza vai se instruir bastante. Então, que a gente tem em mente que os animais podem sonhar sim, não estão abandonados no mundo espiritual, eles estão acompanhados sempre desses espíritos amigos, e quem sabe a gente possa sonhar com eles. Né? Uma dica para vocês, hashtag de novo fica a dica, se tiver um animalzinho às vezes com um comportamento mais diferente, um comportamento às vezes mais agressivo, peça para o seu amigo espiritual, durante o seu sono físico, ir lá conversar com ele. Que você possa ir junto com o seu amigo espiritual, conversar com o seu animalzinho espírito. Falo por mim, eu fiz isso aqui com o meu gatinho, né, que eu adotei recentemente. No começo ele era muito arredio, né, não queria nenhum tipo de contato com a gente, né, comigo, com minha esposa. Hoje ele pelo menos ele já deixa a gente passar a mão, ainda não deixou a gente carregar ele no colo, que a gente queria tanto, mas ainda não é possível, mas hoje ele já deixa passar a mão, né, hoje ele já, né, pega, né, um petisquinho na nossa mão. Então, graças também a esses pedidos que eu fazia, né, durante um tempo, aliás, preciso retomar isso também, durante um tempo eu fazia evangelho junto com ele, né, fazia a leitura do evangelho junto com ele, ele ficava quietinho, ficava numa posição tranquila, então tudo isso ajuda, né, e no nosso sono físico, por que não? Pedimos para os nossos amigos espirituais, temos esse contato com os nossos irmãozinhos menores, né, a gente conversar com eles, às vezes alguma coisa que eles não conseguem captar da gente enquanto estamos acordados, por que não fazer isso durante o nosso sono físico? Né, de espírito para espírito, talvez seja até mais fácil, né, a gente manter essa conexão quando existe aí um caso, né, alguma situação mais específica. Para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje, né, um comentário aqui de um companheiro chamado Enilton Carvas, em que o Marcel fez questão de colocar aqui. Ele é psicanalista holístico, escritor, palestrante, né, e ele deixou essa frase aqui nesse pensamento. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. O que fizemos hoje vai reverberar aí no nosso futuro, inclusive sobre os animaizinhos. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti, espero que tenham gostado. Compartilhe com amigos, né? Converse com pessoas que tenham interesse em estudar um pouquinho mais sobre a espiritualidade dos animais. Toda semana
temos programas novos aqui e vocês podem assistir e rever os nossos programas no nosso canal no YouTube também, a hora que quiserem, podem maratonar os programas todos, né? Hoje nós estamos aqui no nosso 10º programa, então quiser assistir tudo de uma vez, assiste, ou toda semana, né? Toda terça-feira, programas inéditos aqui para vocês. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez pela companhia e até a próxima. Tchau!